você faria se descobrisse que tudo o que sabia sobre sua origem era mentira? Marina trabalha como garçonete há anos, sustentando a família com dignidade, até que um dia, ao servir um milionário, ela vê algo que congela seu sangue. Ele usa o mesmo anel misterioso que sua falecida mãe Teresa nunca tirava do dedo. Marina ajustou o avental branco pela última vez antes de entrar no salão principal do restaurante Vila Dourada. O estabelecimento mais elegante da cidade fervilhava com conversas discretas e o tinir suave de cristais. Seus pés já doíam depois de horas servindo mesas, mas ela mantinha o sorriso profissional que aprendera a dominar ao longo dos anos. O salão estava repleto de empresários bem vestidos, suas esposas adornadas com joias caríssimas e filhos que falavam sobre negócios como se fossem brincadeiras de criança. Marina observava aquele mundo com uma mistura de admiração e melancolia. Não sentia inveja, apenas uma curiosidade silenciosa sobre como seria viver sem se preocupar com cada centavo gasto. Mesa 15 precisa de atenção especial, murmurou Dona Glória à gerente, aproximando-se com seu jeito sempre apressado. É o senhor Rodrigo Mendonça, dono da construtora Imperial. Ele trouxe a família toda para jantar. Marina assentiu, alisando mais uma vez o uniforme impecável. Conhecia a reputação do empresário. Um homem poderoso que construíra um império do zero, conhecido tanto pela generosidade quanto pela exigência com o atendimento. Respirou fundo e se dirigiu à mesa, carregando uma bandeja com as entradas que haviam sido pedidas. A família Mendonça ocupava uma mesa redonda no centro do salão. Rodrigo, um homem de aparência distinta com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, conversava animadamente com uma mulher elegante que Marina presumiu ser sua esposa, Helena. Ao lado deles, um rapaz que parecia ser seu filho, Gabriel, mexia no celular com ar entediado. Boa noite, Marina cumprimentou com gentileza, começando a servir os pratos com movimentos precisos. Espero que estejam aproveitando a noite. Obrigado, querida, respondeu Helena com um sorriso caloroso. O ambiente está maravilhoso hoje. Foi neste momento que Marina viu. Quando Rodrigo estendeu a mão para pegar o guardanapo, a luz do lustre incidiu diretamente sobre um anel em seu dedo mindinho. Um anel de ouro com um símbolo peculiar gravado. Uma árvore estilizada com raízes entrelaçadas, cercada por pequenos diamantes dispostos de forma única. O mundo parou. Marina sentiu suas mãos tremerem imperceptivelmente. Aquele desenho estava gravado em sua memória desde a infância. Era idêntico, absolutamente idêntico ao anel que sua mãe Teresa usara todos os dias de sua vida, até o momento em que fechou os olhos para sempre. "Está tudo bem, moça?" perguntou Gabriel, notando que ela havia parado de servir no meio do movimento. Marina piscou várias vezes, forçando-se a retornar à realidade. "Desculpem, apenas admirando o anel do senhor. É muito bonito." Rodrigo olhou para a própria mão com um sorriso melancólico. "É uma peça de família, muito antiga. Meu pai me deu quando eu era jovem. Minha mãe tinha um anel igual." As palavras escaparam dos lábios de Marina antes que pudesse controlá-las. Todo o protocolo profissional se desfez diante da emoção que tomava conta de seu peito. O silêncio que se instalou na mesa foi quase palpável. Rodrigo ergueu os olhos lentamente, estudando o rosto de Marina com uma intensidade que a fez corar. Helena parou de comer, e até Gabriel largou o celular para prestar atenção na conversa. "Igual como?" perguntou Rodrigo, sua voz carregada de uma emoção que Marina não conseguia decifrar. "Exatamente igual. O mesmo símbolo, a mesma disposição dos diamantes. Ela nunca me contou de onde vinha. Apenas dizia que era muito especial." Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas lutou para contê-las. Ela faleceu há alguns anos. Rodrigo ficou visivelmente abalado. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente, e Helena imediatamente colocou a mão sobre o braço do marido, preocupada. Como ela se chamava? A pergunta saiu quase como um sussurro. Teresa. Teresa Silva. A reação foi imediata e avassaladora. Rodrigo se levantou da cadeira com tanta força que quase a derrubou, seus olhos arregalados fixos no rosto de Marina. Helena soltou uma exclamação abafada, levando as mãos à boca. Gabriel olhava confuso entre o pai e a garçonete,
tentando entender o que estava acontecendo. Teresa Silva. Rodrigo repetiu o nome como uma oração, sua voz embargada. Cabelos castanhos ondulados, olhos verdes, uma marca de nascença pequena no pescoço. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como aquele homem conhecia detalhes tão íntimos sobre sua mãe? Como o senhor sabe disso? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rodrigo, um homem que construíra uma reputação de força e controle emocional. Porque eu a amei mais do que qualquer coisa neste mundo. Porque ela foi o amor da minha vida. O restaurante inteiro parecia ter desaparecido. Marina só conseguia ouvir os batimentos acelerados de seu próprio coração e as palavras impossíveis que acabara de escutar. Sua mãe, a mulher simples que criara 3 filhos sozinha, trabalhando em empregos humildes para sustentar a família, havia sido amada por um dos homens mais ricos da cidade. Isso é impossível, Marina balbuciou, suas pernas bambas ameaçando não suportá-la. Minha mãe ela nunca mencionou. Sente-se, por favor. Helena se levantou e ofereceu sua própria cadeira para Marina, que aceitou gratamente antes que desmoronasse. Rodrigo, talvez devêssemos conversar em particular. Não. Rodrigo se recompôs ligeiramente, enxugando os olhos com o guardanapo. Se ela é filha de Teresa, ela tem o direito de saber a verdade. Marina olhava entre os 3 membros da família, completamente perdida. Sua mente lutava para processar informações que pareciam pertencer a um sonho ou pesadelo. A mulher que a criara, que contara histórias simples sobre príncipes e princesas antes de dormir, que costurava suas roupas à mão porque não tinham dinheiro para comprar novas, havia guardado um segredo monumental. Sua mãe e eu nos conhecemos quando éramos muito jovens. Rodrigo começou, sua voz ainda instável. Eu não tinha nada naquela época. Estava começando a construir meus primeiros projetos. Ela trabalhava em uma pequena loja de flores no centro da cidade. Marina fechou os olhos, tentando imaginar sua mãe jovem, apaixonada, vivendo uma história que nunca compartilhara com os filhos. Nos amamos intensamente por anos. Este anel, ele ergueu a mão, mostrando a joia que havia desencadeado toda aquela revelação. Foi o primeiro presente caro que consegui comprar para ela. Mandei fazer um par, igual para nós 2. Mas por que ela nunca falou sobre o senhor? Marina perguntou, sua voz quase inaudível. Por que guardou segredo? Rodrigo fechou os olhos, como se revivesse uma dor antiga. Porque eu fui um covarde. Quando meus negócios começaram a prosperar, minha família... Meus pais acharam que Teresa não era adequada para mim. Pressionaram-me para me casar com alguém de nossa classe social. Helena abaixou os olhos, claramente desconfortável com a revelação, mas permaneceu ao lado do marido. E o senhor cedeu, Marina completou, sentindo uma mistura de tristeza e indignação crescendo em seu peito. Cedi, ele admitiu, a vergonha clara em sua expressão. Foi a pior decisão da minha vida. Teresa desapareceu depois disso. Tentei encontrá-la por anos, mas ela havia mudado de cidade, mudado de vida. Nunca mais a vi. Marina sentiu algo quebrando dentro dela. Sua mãe havia carregado aquela dor sozinha, criado os filhos sem nunca falar mal do homem que a abandonara, mantendo apenas aquele anel como lembrança de um amor perdido. Quantos filhos Teresa teve? Perguntou Helena gentilmente, seus olhos também úmidos. 3. Eu tenho 2 irmãos mais novos, Bruno e Carla. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos, soluçando silenciosamente. Ela merecia muito mais do que eu oferecia a ela. Merecia ser feliz. Ela foi feliz. Marina disse suavemente, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Mamãe sempre sorria quando nos contava histórias. Sempre nos disse que o amor verdadeiro existe, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ela nos ensinou que dignidade não tem preço. O jantar estava completamente esquecido. Outros clientes do restaurante começavam a olhar discretamente para a mesa, curiosos com a cena emocional que se desenrolava, mas ninguém ousava interromper. Ela conseguiu que vocês estudassem? Perguntou Rodrigo, levantando o rosto molhado de lágrimas. Conseguiu. Bruno está na universidade estudando engenharia. Carla terminou o ensino médio no ano passado. E eu trabalho aqui para ajudar a sustentá-los. Meu Deus, murmurou Helena. Que mulher extraordinária!
Marina sentiu um orgulho imenso invadir seu peito. Sua mãe realmente havia sido extraordinária. Mesmo abandonada pelo homem que amava, mesmo criando 3 filhos sozinha com recursos limitados, nunca permitiu que a amargura tomasse conta de seu coração. "O que vocês vão fazer agora?" perguntou Gabriel, falando pela primeira vez desde que a conversa começara. Marina olhou para aquele rapaz, provavelmente alguns anos mais novo que ela, que crescera com todos os privilégios que ela e seus irmãos nunca tiveram. Curiosamente, não sentiu raiva ou inveja. Apenas uma tristeza profunda pelas escolhas que haviam separado 2 famílias que poderiam ter sido uma só. "Não sei", admitiu. "Ainda estou tentando entender tudo isso." Rodrigo se inclinou para a frente, seus olhos suplicantes. "Marina, eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois de todos esses anos, mas gostaria muito de conhecer seus irmãos. De alguma forma, honrar a memória de Teresa ajudando vocês." "Não precisamos de caridade", Marina respondeu imediatamente, o orgulho herdado da mãe falando mais alto. "Não é caridade", ele disse firmemente. "É responsabilidade. É amor tardio. É tudo o que deveria ter feito anos atrás, e não tive coragem." Marina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o anel em seu próprio dedo. Uma simples aliança de prata que comprara com seu primeiro salário para se lembrar da mãe todos os dias. Agora entendia por que Teresa nunca havia tirado aquele anel misterioso. Não era apenas uma joia, era a prova física de que havia sido profundamente amada. "Preciso pensar", disse finalmente. "Preciso conversar com meus irmãos. Eles merecem saber a verdade também." "Claro", Rodrigo concordou imediatamente. "Vocês precisam de tempo, mas por favor, não desapareçam como Teresa fez. Não posso perder vocês também." Marina se levantou da cadeira, suas pernas ainda trêmulas. Toda sua vida havia mudado no espaço de alguns minutos. A garçonete simples que entrara naquele salão não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher que acabara de descobrir que sua história familiar era muito mais complexa e dolorosa do que jamais imaginara. "Eu preciso voltar ao trabalho", disse, tentando recuperar alguma normalidade. "As outras mesas?" "Não", Helena interrompeu gentilmente. "Conversarei com a gerente. Você precisa ir para casa, processar tudo isso." Marina assentiu, com o coração cheio de gratidão apesar de tudo. Quando se virou para sair, Rodrigo chamou seu nome mais uma vez. "Marina?" "Sim. Sua mãe. Ela foi feliz mesmo? Verdadeiramente?" Marina olhou para aquele homem poderoso, que chorava como uma criança pela mulher que perdera por orgulho e covardia. Ela foi feliz porque escolheu ser, mesmo quando doía, mesmo quando era difícil. Essa foi a maior lição que ela nos ensinou. Marina chegou em casa com o coração ainda disparado. A pequena casa onde morava com os irmãos nunca havia parecido tão acolhedora quanto naquela noite. As paredes simples, os móveis remendados e a sala modesta eram testemunhas silenciosas de anos de luta e união familiar. Tudo o que sua mãe Teresa havia construído com amor e determinação. Bruno estava estudando na mesa da cozinha, seus livros de engenharia espalhados entre fórmulas complicadas e rascunhos de projetos. Aos poucos anos mais novo que Marina, ele havia herdado a determinação silenciosa da mãe e o sonho de construir um futuro melhor para a família. Carla assistia televisão no sofá, ainda vestindo o uniforme da loja onde trabalhava meio período para ajudar com as despesas. "Chegou cedo hoje", comentou Bruno sem levantar os olhos dos cálculos. "Aconteceu alguma coisa no restaurante?" Marina parou na entrada da sala, observando os 2 irmãos que eram sua razão de existir. Como poderia contar-lhes que toda a história da família havia mudado em uma única noite? Como explicaria que o pai que nunca conheceram estava vivo, rico e chorando de remorso em um restaurante elegante? "Preciso conversar com vocês", disse, sua voz mais séria do que o usual. "É sobre nossa mãe." Carla desligou a televisão imediatamente, percebendo a gravidade no tom da irmã. Bruno fechou os livros e se virou na cadeira, toda sua atenção voltada para Marina. Eles haviam aprendido desde pequenos a reconhecer quando algo importante estava acontecendo. Marina se sentou entre eles, respirando fundo antes de começar. "Vocês se lembram do anel que mamãe sempre usava?"
Aquele com o desenho da árvore? Claro, respondeu Carla. Ela dizia que era muito especial, mas nunca explicou por quê. Hoje, eu descobri de onde vinha esse anel. Marina sentiu as lágrimas ameaçando voltar, mas se controlou. Precisava ser forte para eles. E descobri quem era nosso pai. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Bruno e Carla se entreolharam, processando lentamente as palavras da irmã. Durante toda a vida, Teresa havia evitado falar sobre o pai deles, sempre desconversando quando o assunto surgia. Com o tempo, eles haviam aprendido a não insistir. Como assim descobriu? Perguntou Bruno, sua voz hesitante. Marina contou tudo, desde o momento em que viu o anel no dedo de Rodrigo até a conversa devastadora que se seguiu. Falou sobre o amor perdido, sobre a covardia que separou uma família antes mesmo que ela se formasse, sobre o arrependimento que consumia um homem por décadas. Carla chorou silenciosamente enquanto ouvia, suas mãos apertando as de Marina. Bruno permaneceu imóvel, mas Marina podia ver a tempestade de emoções passando por seus olhos. Raiva, tristeza, confusão, tudo se misturava em uma dor que ela conhecia bem, porque sentia a mesma coisa. Então nossa mãe sofreu sozinha todo esse tempo? Perguntou Carla entre soluços. Criou a gente sozinha porque ele a abandonou? Não foi bem assim, Marina disse gentilmente. Mamãe escolheu ser forte. Escolheu nos amar em vez de se deixar consumir pela mágoa. Ela poderia ter se tornado amarga, mas escolheu ser luz. Bruno se levantou abruptamente e começou a andar pela sala, suas mãos passando pelos cabelos em um gesto de nervosismo. E agora? O que esse homem quer de nós? Aparecer depois de todos esses anos com dinheiro, achando que pode comprar nossa família? Ele não quer comprar nada, Marina respondeu com firmeza. Ele está sofrendo, Bruno. Vi nos olhos dele. O remorso está destruindo ele por dentro. Bom, Bruno retrucou, sua voz carregada de uma raiva que raramente demonstrava. Que sofra. Onde ele estava quando a mãe trabalhava em 2 empregos para nos sustentar? Onde estava quando ela ficou doente e não tinha dinheiro para os remédios mais caros? Marina entendeu a revolta do irmão. Ela também havia sentido aquela raiva inicial, aquela sensação de injustiça que queimava o peito. Mas havia algo mais na expressão de Rodrigo, algo que transcendia o simples remorso. Ele quer nos conhecer, disse suavemente. Quer fazer parte das nossas vidas. Tarde demais, Bruno murmurou, mas sua voz havia perdido a força. Carla enxugou os olhos e olhou para os 2 irmãos. O que a mãe faria? A pergunta pairou no ar como uma oração. Teresa havia sido o norte moral da família, a voz da sabedoria em todos os momentos difíceis. Mesmo depois de sua partida, eles ainda se perguntavam qual seria sua orientação diante dos desafios. Ela perdoaria, Marina disse com certeza absoluta. Mamãe sempre dizia que guardar mágoa é como carregar pedras no coração. Ela nos ensinou que perdoar não significa esquecer, mas significa não deixar o passado envenenar o presente. Bruno parou de caminhar e se voltou para as irmãs. Mas perdoar não significa que temos que aceitar ele na nossa vida, não é? Não, concordou Marina. Significa que podemos escolher sem ódio no coração. Eles ficaram conversando até tarde, lembrando histórias da mãe, tentando encontrar pistas nos comportamentos dela que pudessem ter revelado aquele segredo. Carla lembrou de como Teresa às vezes olhava pela janela com um ar melancólico, especialmente nas datas que agora faziam sentido. Bruno comentou sobre como ela nunca havia se interessado por outros homens, sempre dizendo que já havia amado o suficiente para uma vida inteira. Sabem o que mais me impressiona? Disse Marina, quebrando um momento de silêncio contemplativo. Ela nunca falou mal dele, nem uma vez. Mesmo sofrendo, mesmo lutando sozinha, ela nunca nos ensinou a odiá-lo, porque ela o amava. Carla sussurrou. Mesmo depois de tudo, ela ainda o amava. A profundidade daquele amor, capaz de perdoar mesmo na ausência, de proteger mesmo na dor, tocou os 3 irmãos de uma forma que palavras não conseguiam expressar. Teresa não havia apenas sido uma mãe extraordinária, havia sido um exemplo de amor incondicional que transcendia as circunstâncias. Dias depois, Marina voltou ao trabalho no restaurante Vila Dourada com o coração pesado.
Dona Glória a recebeu com curiosidade, claramente intrigada com o que havia acontecido naquela noite. O boato de que a garçonete tivera uma conversa emocionante com um dos clientes mais importantes já havia se espalhado entre os funcionários. "Tudo bem com você, querida?" perguntou a gerente, estudando o rosto de Marina. "Você parece diferente." Marina sorriu tristemente. "Estou bem, Dona Glória. Apenas processando algumas descobertas sobre minha família." Durante toda a tarde, Marina se pegou olhando para a mesa 15, lembrando do momento que mudara sua vida para sempre. Servia outros clientes com a mesma dedicação de sempre, mas sua mente estava dividida entre o presente e as revelações que ainda reverberavam em seu coração. Foi então que Helena apareceu. A esposa de Rodrigo entrou no restaurante sozinha, elegante como sempre, mas com uma expressão gentil que Marina não havia notado na primeira vez. Ela se dirigiu diretamente ao balcão onde Marina organizava alguns pedidos. "Podemos conversar?" perguntou Helena, sua voz suave, mas determinada. Marina a levou para uma mesa reservada no canto do restaurante, longe dos outros clientes. Não sabia o que esperar daquela conversa. Seria confronto? Ciúme? Pedido para que se afastasse da família? "Primeiro, quero que saiba que não sou inimiga de vocês." Helena começou, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. "O que aconteceu entre Rodrigo e sua mãe foi muito antes de eu conhecê-lo." Marina assentiu, esperando que ela continuasse. "Rodrigo me contou sobre Teresa algumas vezes ao longo dos anos. Sempre com muito carinho, sempre como o grande amor perdido. Eu sempre soube que ocupava o segundo lugar em seu coração e aprendi a conviver com isso." A honestidade daquela mulher tocou Marina profundamente. Não havia ressentimento em sua voz, apenas uma aceitação melancólica da realidade. "Por que está me contando isso?" perguntou Marina gentilmente. "Porque vocês precisam entender o quanto isso significa para ele. E para Gabriel também." Helena sorriu tristemente. "Meu filho cresceu sendo filho único de um pai emocionalmente distante. Rodrigo sempre foi um bom provedor, um bom marido, mas parte de sua alma ficou com Teresa quando ela se foi." Marina sentiu uma dor estranha no peito. Não conseguia sentir raiva daquela mulher que havia dividido o coração do homem amado com uma memória. "Gabriel está curioso para conhecer vocês," Helena continuou. "Ele sempre sentiu que algo faltava em nossa família. Agora entende o quê? E a senhora? Como se sente em relação a tudo isso?" Helena riu baixinho, um som sem humor. Estranhamente aliviada. "Finalmente entendo por que meu marido às vezes olha para o infinito com aquela tristeza nos olhos. E sei que vocês podem trazer de volta uma parte dele que eu nunca consegui alcançar. Não queremos destruir sua família," Marina disse rapidamente. "Vocês não vão destruir nada. Na verdade, talvez possam curar feridas antigas que nem sabíamos que existiam." Helena abriu a bolsa e retirou um envelope. "Rodrigo queria vir pessoalmente, mas achei que seria melhor eu conversar com você primeiro. Ele escreveu uma carta para vocês três e tem algo mais." Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Além da carta, havia uma fotografia amarelada. Nela, uma Teresa jovem e radiante sorria ao lado de um Rodrigo igualmente jovem. Eles usavam os anéis iguais e pareciam completamente apaixonados. As lágrimas vieram instantaneamente. Ver sua mãe assim, tão feliz e cheia de vida, quebrou algo dentro do peito de Marina. Teresa parecia uma pessoa completamente diferente da mulher que ela conhecera. Não menos amável, mas definitivamente mais leve. "Ela era linda", sussurrou Helena, olhando por cima do ombro de Marina. "Rodrigo carrega essa foto na carteira até hoje." Marina leu a carta em silêncio, suas lágrimas borrifando o papel. Rodrigo havia escrito com o coração aberto, pedindo perdão não apenas para si mesmo, mas para as circunstâncias que os separaram. Falava sobre o vazio que carregava, sobre como a ausência de Teresa havia moldado toda a sua vida posterior, e principalmente sobre o desejo desesperado de conhecer os filhos da mulher que amara mais que a própria vida. "Ele quer nos ver", Marina disse, sua voz embargada. "Quer", confirmou Helena, "mas só se vocês quiserem também. Sem pressão, sem expectativas. Apenas a chance de olhar nos olhos dos filhos de Teresa e ver um pouco dela refletida ali." Marina dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a junto com a fotografia.
Preciso conversar com meus irmãos primeiro. Claro. Quando estiverem prontos, se estiverem prontos, ele estará esperando. Helena se levantou para sair, mas se virou mais uma vez. Marina? Sim. Sua mãe criou filhos extraordinários. Isso fica claro só em olhar para vocês. Ele perdeu muito não acompanhando esse crescimento, mas talvez ainda haja tempo para construir algo novo. Naquela noite, Marina mostrou a foto e a carta para Bruno e Carla. Eles choraram juntos, segurando aquela imagem de uma Teresa que existira antes da responsabilidade e da dor os transformasse na mulher forte que conheceram. Ela realmente o amava, murmurou Bruno, tocando delicadamente a fotografia. E ele a amava também, completou Carla. Dá para ver nos olhos dele. Marina olhou para os irmãos, sentindo que chegara a hora de tomar uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. O que vocês acham? Damos a ele uma chance? A resposta veio em uníssono, carregada de esperança e medo, mas principalmente de amor pela memória da mulher que os ensinara que todo mundo merece uma segunda chance. Vamos conhecer nosso pai. A casa de Rodrigo era tudo o que Marina havia imaginado e, ao mesmo tempo, nada como esperava. O portão imponente e os jardins perfeitamente cuidados contrastavam com a simplicidade calorosa do lar onde havia crescido. Mas quando a porta se abriu, revelando um homem visivelmente nervoso com os olhos inchados de quem havia chorado, toda a grandeza material perdeu importância. Vocês vieram, ele sussurrou, como se não conseguisse acreditar. Bruno segurava firmemente a mão de Carla, que tremia visivelmente. Marina sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Aquele era o momento que havia imaginado milhares de vezes desde a infância. Conhecer o pai. Mas nunca havia imaginado que aconteceria em circunstâncias tão carregadas de dor e arrependimento. Entrem, por favor, Rodrigo disse, abrindo completamente a porta. Helena preparou um almoço especial. O interior da casa era elegante, mas acolhedor. Marina notou imediatamente as fotografias espalhadas pela sala, várias deles com Gabriel em diferentes momentos da vida. Mas seus olhos se fixaram em uma moldura dourada sobre a lareira. Era a mesma foto que Helena havia mostrado. Teresa jovem, sorrindo ao lado de Rodrigo. Gabriel desceu as escadas correndo, claramente ansioso para conhecer os meio-irmãos. Ao contrário do que Marina esperava, não havia frieza ou ciúme em seus olhos, apenas uma curiosidade genuína e um pouco de timidez. Oi, ele disse simplesmente, parando na frente deles. Eu sou Gabriel. Bruno, o irmão mais novo de Marina, se apresentou estendendo a mão. E essa é Carla. Marina, ela completou, observando como Gabriel tinha alguns traços que lembravam Teresa, os mesmos olhos expressivos e o formato do rosto. Helena apareceu da cozinha, secando as mãos em um avental. Que bom que vieram. Estava tão nervosa que queimei a primeira fornada de biscoitos. A admissão simples e humana quebrou parte do gelo que pairava no ar. Todos riram nervosamente, aliviados por ter algo leve para comentar em meio àquela tensão emocional. Venham, vamos nos sentar. Rodrigo os conduziu até uma sala menor, mais íntima. Preciso contar para vocês como conheci Teresa. Como tudo começou. Eles se acomodaram em sofás confortáveis, formando um semicírculo. Marina notou como Rodrigo escolheu a cadeira mais distante, como se quisesse respeitar o espaço deles, não pressionar com sua presença. Eu tinha acabado de terminar o curso técnico. Começou. Sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando força conforme falava. Estava trabalhando como ajudante em uma obra pequena, sonhando em ter minha própria construtora. Passava todos os dias em frente à Floricultura Esperança, onde Teresa trabalhava. Marina trocou olhares com os irmãos. Sua mãe havia mencionado aquela floricultura algumas vezes, sempre com carinho, mas nunca havia explicado por quê. Durante semanas, eu inventava desculpas para entrar lá. Comprava uma flor aqui, outra ali, sempre esperando que ela me atendesse. Rodrigo sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Teresa ria da minha falta de jeito com as plantas. Dizia que eu mataria até um cacto. Carla soltou uma risadinha. Ela sempre falava isso para a gente também quando tentávamos ajudar no jardim.
Ela adorava flores, continuou Rodrigo, seus olhos brilhando com a memória. Conhecia o nome científico de todas. Sabia exatamente qual flor dar para cada ocasião, para cada sentimento. Era como se falasse a linguagem secreta da natureza. Bruno, que havia chegado claramente preparado para manter distância emocional, se inclinou para a frente interessado. Como vocês começaram a namorar? Um dia ela estava triste porque o dono da floricultura havia brigado com ela injustamente. Eu estava passando na hora e a vi chorando. A voz de Rodrigo ficou mais suave. Não aguentei ver aqueles olhos verdes cheios de lágrimas. Entrei e comprei todas as flores da loja. Todas? Perguntou Marina impressionada. Cada uma. Gastei o dinheiro que estava guardando para comprar ferramentas novas. Disse que precisava de flores para uma festa inexistente. Rodrigo riu baixinho. Teresa me olhou como se eu fosse maluco. Perguntou onde eu ia colocar tantas flores. Helena, que ouvia a história pela primeira vez com tanto detalhe, estava visivelmente emocionada. Gabriel parecia fascinado, descobrindo um lado do pai que nunca havia visto. E o que você respondeu? Quis saber Carla. Que daria todas para a moça mais linda da cidade se ela topasse sair para tomar um sorvete comigo. Rodrigo corou ligeiramente. Foi a primeira vez que vi Teresa dar aquele sorriso. Vocês sabem qual é, o sorriso que ilumina o rosto inteiro. Marina sentiu lágrimas queimando os olhos. Conhecia exatamente aquele sorriso. Era o mesmo que Teresa fazia quando contava histórias para eles quando eram pequenos, ou quando conseguia comprar algo especial que sabiam que não podiam pedir. Namoramos por 4 anos, Rodrigo continuou. Foram os anos mais felizes da minha vida. Teresa me fazia querer ser melhor, trabalhar mais, sonhar mais alto. Ela acreditava em mim quando nem eu mesmo acreditava. O que aconteceu? Perguntou Bruno, sua voz mais gentil do que antes. A expressão de Rodrigo se fechou, como se chegassem à parte mais dolorosa da história. Meus negócios começaram a crescer. Consegui alguns contratos importantes. Conheci pessoas influentes. Meus pais, que sempre haviam sido distantes, de repente se interessaram pela minha vida. Helena baixou os olhos, claramente desconfortável com o que sabia que viria a seguir. Eles descobriram sobre Teresa e ficaram horrorizados. Uma florista, filha de costureira, sem dinheiro, sem educação formal, na visão deles, ela não servia para ser esposa de alguém que estava subindo na vida. E o senhor deu ouvidos a eles, disse Marina, sem acusação na voz, apenas uma tristeza profunda. Dei, ele admitiu, a vergonha clara em cada palavra. Eles me pressionaram durante meses. Disseram que eu estava jogando fora meu futuro, que as pessoas importantes não me levariam a sério se eu me casasse com Teresa. Arranjaram encontros com filhas de empresários, festas onde eu conhecia a sociedade. Gabriel olhava para o pai com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Era como se estivesse conhecendo um estranho. Teresa percebeu que algo estava mudando. Rodrigo continuou. Eu estava distante. Cancelava nossos encontros. Sempre arranjava desculpas. Ela nunca me pressionou, nunca me cobrou explicações. Apenas esperava, com aquela paciência infinita que vocês devem conhecer. Ela sempre foi assim, murmurou Carla. Nunca brigava, nunca gritava. Apenas esperava que fizéssemos a coisa certa. Até que um dia eu apareci na floricultura com Helena ao meu lado. Rodrigo olhou para a esposa com uma expressão pedindo perdão. Havia acabado de anunciar nosso noivado no jornal. Teresa leu a notícia antes mesmo de me ver. O silêncio que se instalou na sala era denso de dor. Marina conseguia imaginar perfeitamente a cena. Sua mãe lendo sobre o casamento do homem que amava, descobrindo que havia sido substituída através de um anúncio de jornal. O que ela disse? Perguntou Marina, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Nada, absolutamente nada. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rodrigo. Apenas tirou o anel do dedo, colocou sobre o balcão e disse: Desejo muito felicidade para vocês dois. Depois se virou e voltou a arranjar as flores como se nada tivesse acontecido. Helena enxugou os próprios olhos, claramente imaginando a dor daquela mulher que havia sido substituída com tanta crueldade. Eu a procurei no dia seguinte, Rodrigo continuou. A floricultura estava fechada. O dono disse que Teresa havia pedido demissão.
Fui à casa dela, mas a família disse que ela havia viajado para cuidar de uma tia doente em outra cidade. Ela veio para cá, completou Bruno. Começou uma nova vida longe de tudo que a machucava. Passei anos tentando encontrá-la. Contratei investigadores particulares, publiquei anúncios em jornais de várias cidades. Nada. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos. Foi como se Teresa tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Marina se lembrou de como sua mãe sempre se assustava quando o telefone tocava inesperadamente, ou quando alguém batia na porta sem avisar. Agora entendia. Teresa havia passado anos com medo de ser encontrada, protegendo sua nova vida e seus filhos de um passado que a havia ferido profundamente. Por que desistiu de procurar? Perguntou Gabriel, sua voz carregada de uma emoção que não conseguia nomear. Nunca desisti completamente, respondeu Rodrigo. Mas com o tempo, percebi que estava sendo egoísta. Se Teresa havia escolhido desaparecer, talvez fosse porque precisava de paz. Talvez insistir em encontrá-la fosse apenas mais uma forma de machucá-la. Ela nunca falou mal do Senhor, disse Marina suavemente. Nem uma palavra de raiva ou ressentimento. Sempre que perguntávamos sobre nosso pai, ela dizia que havia sido um homem bom que havia tomado decisões difíceis. Rodrigo soluçou abertamente. Ela me protegeu até mesmo de vocês. Mesmo depois de tudo, ainda me amava o suficiente para não envenenar seus corações contra mim. Helena se levantou e trouxe uma caixa de madeira que estava sobre um aparador. Rodrigo guardou todas as cartas que escreveu para Teresa ao longo dos anos, mas nunca teve coragem de enviar. São centenas. Marina olhou para aquela caixa, imaginando as palavras não ditas, os pedidos de perdão que nunca chegaram ao destinatário, o amor que havia permanecido vivo mesmo na separação. Posso ver uma? Perguntou Carla timidamente. Rodrigo assentiu, escolhendo uma das cartas mais recentes. Carla leu em voz alta, sua voz trêmula, mas clara. Minha querida Teresa, hoje completam mais alguns anos, desde que você desapareceu da minha vida, mas não do meu coração. Espero que esteja feliz, onde quer que esteja. Espero que tenha encontrado alguém que a mereça, que a ame como eu nunca soube amar. Se você tiver filhos, espero que eles tenham herdado sua bondade, sua força, seu sorriso que ilumina qualquer lugar. Eu continuo aqui, continuando a viver, mas nunca consegui parar de amar você. Com todo o amor que ainda tenho, Rodrigo. Não havia uma pessoa na sala que não estivesse chorando. Gabriel olhava para o pai com uma expressão completamente nova, como se finalmente entendesse por que sempre havia sentido que algo faltava em sua família. Pai, ele disse suavemente, por que nunca me contou sobre ela? Porque doía demais, Rodrigo admitiu. E porque tinha medo de que você pensasse menos de mim se soubesse como eu havia sido covarde. Gabriel se levantou e, surpreendendo a todos, abraçou o pai. Eu não penso menos do Senhor. Penso que o Senhor é humano e que talvez ainda dê tempo de consertar algumas coisas. Marina, Bruno e Carla se entreolharam. Naquele momento viram não apenas o homem que havia abandonado sua mãe, mas também um pai que havia criado um filho generoso e compreensivo. Um homem que carregava uma dor tão profunda quanto a que eles próprios sentiam. O que fazemos agora? Perguntou Bruno, a pergunta que todos estavam pensando. Rodrigo se separou do abraço do filho e olhou para os 3 filhos de Teresa. Vocês decidem. Não tenho o direito de exigir nada, mas se me permitirem, gostaria muito de conhecer vocês, de saber quem vocês se tornaram, quais são seus sonhos, do que gostam, do que precisam. Marina sentiu algo se desfazendo dentro do peito. Não era perdão completo. Isso levaria tempo, mas era um começo. Uma possibilidade de cura para feridas que nem sabiam que existiam. Podemos tentar, disse finalmente. Por ela, pela memória dela, pela família que poderíamos ter sido, acrescentou Carla. E pela família que ainda podemos nos tornar, completou Bruno. As semanas que se seguiram ao primeiro encontro foram uma montanha-russa de emoções para todos os envolvidos. Marina continuava trabalhando no restaurante Vila Dourada, mas agora carregava consigo um peso diferente. Não mais o fardo da solidão completa, mas a responsabilidade complexa de reconstruir uma família que nunca havia existido de fato.
Rodrigo havia insistido em se encontrar com eles pelo menos 2 vezes por semana, sempre em locais neutros inicialmente. Um parque, uma lanchonete simples, a biblioteca municipal. Ele parecia entender instintivamente que precisavam construir confiança gradualmente, sem a pressão do ambiente luxuoso ao qual estava acostumado. Bruno foi o primeiro a se abrir verdadeiramente. Durante uma caminhada no parque municipal, ele confessou a Rodrigo seus medos sobre o futuro, as dificuldades financeiras que enfrentava para continuar os estudos, a pressão constante de ser o homem da casa depois que Teresa havia falecido. Sabe o que mais me assombra? Bruno disse, parando em frente ao lago onde algumas crianças alimentavam os patos. Às vezes eu olho no espelho e vejo traços que não reconheço. Agora sei de onde vem. Rodrigo observou o perfil do filho que havia perdido, notando realmente pela primeira vez as semelhanças físicas entre eles. Você tem o mesmo jeito de franzir a testa quando está concentrado que eu tinha na sua idade. A mãe sempre dizia que eu era teimoso igual a alguém que ela conhecia. Bruno sorriu tristemente. Agora entendo a quem ela se referia. Foi nesse momento que Rodrigo tomou uma decisão que mudaria definitivamente a dinâmica da família. Ele ofereceu pagar os estudos de Bruno, mas não como esmola ou culpa, como um investimento no futuro de um filho que admirava pela determinação e inteligência. Não quero sua piedade, Bruno disse inicialmente, o orgulho herdado da mãe falando mais alto. Não é piedade, Rodrigo respondeu firmemente. É reconhecimento. Teresa criou um jovem excepcional e seria um desperdício não dar a você todas as oportunidades para brilhar. Além disso, ele sorriu com um toque de malícia. Quem disse que é de graça? Pretendo contratar você na minha empresa assim que se formar. A proposta mudou tudo. Não era caridade, era uma parceria. Uma forma de Rodrigo investir no futuro enquanto honrava o passado. Carla, por sua vez, encontrou em Gabriel um irmão que nunca soube que queria. Apesar da diferença de classes sociais, eles descobriram paixões em comum. Ambos adoravam música, tinham o mesmo senso de humor sarcástico e compartilhavam uma sensibilidade artística que nenhum dos outros irmãos possuía. É estranho, Carla comentou com Marina certa noite, depois de passar a tarde ouvindo música na casa dos Mendonça. Sinto como se conhecesse Gabriel há anos. É como se uma parte de mim que sempre esteve faltando tivesse sido encontrada. Marina entendia perfeitamente. Ela mesma havia desenvolvido uma relação surpreendentemente calorosa com Helena, que se revelou uma mulher de profundidade inesperada. Longe dos salões elegantes, Helena mostrou-se alguém que havia sacrificado seus próprios sonhos para construir uma família que, agora percebiam todos, sempre esteve incompleta. Você sabe, Helena disse durante um dos almoços dominicais que haviam se tornado tradição, eu sempre quis ter uma filha. Gabriel é maravilhoso, mas há certas conversas, certas cumplicidades que só existem entre mulheres. E agora você tem 2, respondeu Marina, incluindo Carla na conversa. Tenho, Helena sorriu, seus olhos brilhando. E elas me ensinam todos os dias sobre força e dignidade. Mas foi o relacionamento entre Marina e Rodrigo que evoluiu de forma mais complexa e significativa. Como filha mais velha, ela havia assumido responsabilidades maternas com os irmãos mais novos, desenvolvendo um senso de proteção feroz que a princípio a fez desconfiar das intenções de Rodrigo. Durante um encontro particularmente tenso, Marina confrontou o pai com uma franqueza que o deixou sem palavras. Preciso que entenda uma coisa, ela disse, sua voz calma, mas firme. Eu criei Bruno e Carla tanto quanto nossa mãe. Sacrifiquei meus próprios sonhos para que eles pudessem sonhar. Não vou permitir que ninguém, nem mesmo o Senhor, os machuque. Rodrigo a olhou com uma mistura de admiração e remorso. Você se tornou tudo o que eu deveria ter sido para eles. Não se trata de deveria, Marina respondeu. Se trata de escolhas. A mãe fez as escolhas dela, o Senhor fez as suas. Agora temos que fazer as nossas. E qual é sua escolha, Marina? Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando pelas janelas do café onde se encontravam. Minha escolha é dar ao Senhor a chance que nossa mãe daria, mas com condições. As condições de Marina eram simples, mas fundamentais. Rodrigo precisava estar presente de verdade, não apenas financeiramente. Precisava conhecer os sonhos de cada um deles,
suas personalidades, suas limitações. E, principalmente, precisava honrar a memória de Teresa, não tentando substituí-la ou reescrevê-la, mas celebrando o legado que ela havia deixado. Quero visitar o túmulo dela com vocês, Rodrigo disse depois de ouvir as condições. Preciso me despedir adequadamente. A visita ao cemitério foi um dos momentos mais carregados emocionalmente de todo o processo de reconciliação. Rodrigo havia trazido um buquê imenso de flores, rosas brancas, as preferidas de Teresa, que ele ainda se lembrava depois de tantos anos. Quando chegaram ao túmulo simples, mas bem cuidado, Rodrigo desabou. Não foi um choro contido ou digno. Foi um desabamento completo de um homem que finalmente estava face a face com as consequências irreversíveis de suas escolhas. Teresa, ele sussurrou, ajoelhando-se diante da lápide. Eu deveria ter sido corajoso. Deveria ter lutado por você, por nós. Perdoe-me por ser fraco quando você precisava que eu fosse forte. Marina, Bruno e Carla choraram junto com ele, não apenas pela dor dele, mas pela própria dor de ver a dimensão do amor que havia sido perdido. Ali estava um homem que havia passado décadas se punindo por uma decisão tomada na juventude, carregando um arrependimento que havia moldado toda a sua vida. Ela o perdoou há muito tempo, Marina disse suavemente, colocando a mão no ombro de Rodrigo. Nossa mãe não guardava mágoa, ela nos ensinou isso. Como vocês podem ter certeza? Foi Carla quem respondeu, sua voz jovem, mas carregada de sabedoria. Porque ela nos ensinou a amar incondicionalmente. Porque nunca nos deixou sentir raiva de um pai que não conhecíamos. Porque guardou seu anel todos esses anos, não como símbolo de dor, mas como lembrança de que havia sido profundamente amada. Rodrigo olhou para os 3 filhos de Teresa e viu neles tudo o que havia perdido e tudo o que ainda podia ganhar. Viu a generosidade dela refletida na disposição deles de perdoar, a força dela na maneira como haviam enfrentado as dificuldades, a sabedoria dela na maturidade com que lidavam com uma situação tão complexa. O que posso fazer para honrar a memória dela? Perguntou, ainda de joelhos diante do túmulo. Seja o pai que ela gostaria que fôssemos para nós, respondeu Bruno. Não tente comprar nosso amor ou nossa aprovação. Apenas esteja presente. E ajude outras famílias, acrescentou Marina. A mãe sempre dizia que as experiências difíceis só fazem sentido quando as usamos para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Essa conversa deu origem ao projeto mais significativo que nasceu da reunião das 2 famílias. Rodrigo, inspirado pela sugestão dos filhos e com o apoio entusiástico de Helena e Gabriel, criou o Instituto Teresa Silva, uma organização dedicada a ajudar mães solteiras a sustentar e educar seus filhos. O Instituto oferecia bolsas de estudo, cursos profissionalizantes, creche gratuita e apoio psicológico. Mas, mais do que isso, oferecia esperança. A mesma esperança que Teresa havia mantido viva em seus filhos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Marina foi convidada a ser a coordenadora geral do Instituto, uma posição que a permitiria deixar o trabalho no restaurante e se dedicar a algo que realmente a apaixonava. Bruno receberia uma bolsa integral para terminar a engenharia e já tinha uma posição garantida na construtora. Carla ganharia a oportunidade de estudar música, um talento que havia sido descoberto durante uma das reuniões familiares. Estão tentando nos comprar? Perguntou Bruno meio de brincadeira durante o jantar em que Rodrigo apresentou as propostas. Estou tentando recuperar o tempo perdido, Rodrigo respondeu seriamente. E fazer o que Teresa faria se estivesse aqui. Garantir que seus filhos tenham todas as oportunidades para serem felizes. Gabriel, que havia sido espectador silencioso de toda aquela transformação familiar, finalmente encontrou sua voz. Posso fazer uma pergunta? Todos se voltaram para ele curiosos. Por que vocês me aceitaram tão facilmente? Eu sou filho da mulher que tomou o lugar da mãe de vocês. Marina trocou olhares com os irmãos antes de responder. Porque você não tem culpa das escolhas dos adultos. E porque nossa mãe nos ensinou que família não é apenas sangue, é escolha, é cuidado, é amor. Além disso, acrescentou Carla com um sorriso travesso, você tem um gosto musical terrível. Alguém precisa educar você adequadamente. Todos riram.
e naquele momento de leveza, Marina percebeu que algo fundamental havia mudado. Eles não eram mais estranhos tentando construir uma conexão forçada. Eram uma família, complicada, remendada, com feridas ainda cicatrizando, mas genuinamente unida pelo amor e pelo respeito mútuo. Helena observou a cena com lágrimas nos olhos. Teresa está orgulhosa de vocês, disse suavemente. Onde quer que ela esteja, está orgulhosa de todos nós. Naquela noite, quando Marina chegou em casa, agora sabendo que também tinha outra casa onde era bem-vinda, ela olhou para o anel simples que usava em memória da mãe. Ao lado dele, havia colocado o anel de Teresa que Rodrigo havia guardado todos esses anos e finalmente devolvido aos filhos. Os dois anéis juntos contavam uma história completa, de amor, perda, dor, perdão e, finalmente, redenção. Teresa não estava mais ali para ver a família que havia sonhado se reunir, mas seu legado de amor incondicional havia tornado possível um milagre que ela talvez nem ousasse imaginar. Marina adormeceu naquela noite sabendo que, no dia seguinte, acordaria não apenas como uma garçonete lutando para sustentar os irmãos, mas como coordenadora de um instituto que levava o nome de sua mãe, como filha de um pai que a amava, como irmã de não apenas 2, mas 3 irmãos que a adoravam. O anel de Teresa brilhava na mesinha de cabeceira, refletindo a luz da lua, um símbolo não mais de amor perdido, mas de amor que transcende o tempo, as circunstâncias e até mesmo a morte. 2 anos haviam se passado desde aquela noite transformadora no restaurante Vila Dourada. O Instituto Teresa Silva havia se tornado uma referência nacional no apoio a famílias monoparentais, ajudando milhares de mães a reconstruir suas vidas e oferecer um futuro melhor para seus filhos. O que começara como uma forma de honrar uma memória havia se transformado em um movimento de esperança que tocava corações por todo o país. Marina caminhava pelos corredores do Instituto, observando as salas cheias de mulheres determinadas, aprendendo novas profissões, crianças brincando na creche gratuita e adolescentes estudando com o apoio de bolsas de estudo. Cada sorriso, cada conquista pequena, cada sonho realizado era uma homenagem viva à mulher que havia plantado as sementes dessa transformação sem nunca imaginar o impacto de seu legado. Marina, você precisa ver isso! Bruno apareceu correndo pelo corredor, segurando uma carta oficial. Agora formado em engenharia e trabalhando na construtora de Rodrigo, ele havia se tornado um homem confiante, mas mantinha a mesma empolgação de menino quando algo o emocionava. O que é? Perguntou Marina, notando o brilho especial nos olhos do irmão. O Instituto foi selecionado para receber o Prêmio Nacional de Responsabilidade Social. Somos finalistas na categoria Impacto Transformador. Bruno abriu um sorriso enorme. Marina, isso vai aparecer na televisão nacional. Milhões de pessoas vão conhecer a história da nossa mãe. Marina sentiu lágrimas imediatas queimando os olhos. Teresa Silva, a mulher simples que havia criado 3 filhos com dignidade e amor, seria conhecida e honrada por pessoas que jamais a encontraram, mas que se beneficiariam de seu legado de esperança. A cerimônia é semana que vem, continuou Bruno. Toda a família precisa estar lá. Rodrigo já disse que vai fechar a construtora no dia para que todos os funcionários possam assistir. Naquele momento, Carla chegou correndo, sua guitarra pendurada nas costas e os olhos brilhando de felicidade. Aos poucos anos mais velha do que quando tudo começou, ela havia florescido como artista, compondo músicas que falavam sobre superação, perdão e a força do amor familiar. Suas canções tocavam nas rádios locais e seu primeiro CD independente estava sendo lançado. Adivinha! Ela exclamou antes mesmo de cumprimentá-los. A gravadora Melodia Nova quer produzir meu próximo álbum. E querem que eu componha uma música especial sobre a história da nossa família para a cerimônia do prêmio. Marina abraçou a irmã, sentindo o coração transbordar de orgulho. A mamãe ficaria tão orgulhosa de ver no que você se transformou. Ela está orgulhosa, disse uma voz familiar atrás deles. Rodrigo se aproximava, acompanhado de Helena e Gabriel. O empresário parecia anos mais jovem do que quando o encontraram pela primeira vez. O peso da culpa havia dado lugar a uma paz que transformara completamente sua expressão. Tenho certeza absoluta disso.
Gabriel, que agora dividia seu tempo entre a faculdade de administração e o trabalho voluntário no instituto, abraçou os 3 irmãos com o carinho genuíno que havia se desenvolvido entre eles. Pai tem uma surpresa para vocês, disse com um sorriso misterioso. Que tipo de surpresa? Perguntou Marina, curiosa. Rodrigo trocou olhares com Helena antes de falar. Lembram-se da Floricultura Esperança, onde conheci Teresa? Claro, respondeu Bruno. O senhor disse que ela trabalhava lá quando eram jovens. O antigo dono faleceu e os filhos queriam vender o estabelecimento. Eu comprei. Rodrigo sorriu timidamente. Não para mim, mas para vocês. Quero transformá-la em um memorial vivo da Teresa. Um lugar onde as mães do instituto possam aprender floricultura e ter uma fonte de renda digna. Marina ficou sem palavras. A ideia de preservar o local onde seus pais se conheceram, transformando-o em algo que continuasse ajudando outras famílias, era perfeita demais para ser real. Tem mais, Helena acrescentou, seus olhos brilhando de emoção. Queremos que vocês 3 administrem o projeto. Seria como fechar o círculo da história. Carla soluçou de emoção, cobrindo o rosto com as mãos. Bruno passou o braço ao redor dos ombros dela, visivelmente emocionado também. Marina olhou para aqueles rostos. Seu pai, que havia aprendido a ser presente. Helena, que havia aberto o coração para amar filhos que não havia gerado. Gabriel, que havia ganhado uma família maior e mais complexa. E viu neles a prova viva de que o amor de Teresa continuava transformando vidas. Há algo mais que vocês precisam saber, Rodrigo disse, sua voz ficando mais solene. Encontrei alguns pertences de Teresa que foram guardados pela antiga proprietária da pensão onde ela morava quando veio para esta cidade. Ele entregou a Marina uma caixa pequena de madeira, similar àquela onde guardava as cartas que nunca enviou. Ela escreveu um diário durante os primeiros anos aqui. E há cartas que ela escreveu para mim, mas nunca enviou. Marina abriu a caixa com mãos trêmulas, seus irmãos se aproximando para ver o conteúdo. Havia um diário de capa simples, algumas fotografias dos filhos quando pequenos, e um envelope lacrado com o nome Rodrigo, escrito na letra delicada de Teresa. Podemos ler? Perguntou Marina, olhando para o pai. Claro, ela era mãe de vocês. Tudo o que era dela agora pertence a vocês. Marina abriu o envelope com cuidado reverente. A carta era longa, escrita em páginas de caderno comum, mas cada palavra carregava o peso de anos de sentimentos guardados. Meu querido Rodrigo, hoje nossos filhos completaram mais um ano de vida. E como sempre faço nesta data, penso em você. Sim, nossos filhos. Porque mesmo que você não os conheça, eles carregam parte de quem você é. E eu vejo você nos gestos de Bruno quando ele estuda, na paixão de Carla pela música, na força de Marina quando cuida de todos nós. Não escrevo esta carta com raiva ou ressentimento. Aprendi há muito tempo que carregar mágoa é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Escrevo porque preciso que você saiba, mesmo que nunca leia estas palavras, que não me arrependo de ter amado você. Nossa história me deu 3 presentes incomparáveis. Me ensinou que sou mais forte do que imaginava. Me mostrou que o amor verdadeiro não é posse, é libertação. Amar alguém às vezes significa deixá-lo seguir seu caminho, mesmo que seja longe de nós. Espero que você seja feliz, meu amor. Espero que tenha encontrado paz em suas escolhas. E se um dia nossos caminhos se cruzarem novamente, saiba que não há nada a perdoar, porque sempre entendi que você fez o que acreditava ser certo naquele momento. Nossos filhos são extraordinários. Marina tem sua determinação e sua capacidade de liderar. Bruno herdou sua inteligência e seu sonho de construir coisas duradouras. Carla tem sua sensibilidade artística, aquela forma de ver beleza onde outros veem apenas o comum. Eles perguntam sobre você às vezes. Eu sempre digo que o pai deles foi um homem bom que tomou decisões difíceis. Porque é verdade. E porque quero que eles cresçam com amor no coração, não com raiva. Se algo acontecer comigo, se eu partir antes de vê-los crescer completamente, meu último pedido é que eles se lembrem de que foram profundamente amados. Por mim e também por você, mesmo à distância. Guardo seu anel como símbolo não de um amor perdido, mas de um amor que foi real, intenso e transformador. Ele me lembra todos os dias de que fui completamente amada por alguém
E isso é um presente que nem toda mulher tem na vida. Seja feliz, meu amor, e saiba que, onde quer que eu esteja, estarei torcendo por sua felicidade. Com todo o amor que ainda tenho, Teresa. O silêncio que se instalou após a leitura da carta foi profundo e carregado de significado. Não havia uma pessoa presente que não estivesse chorando. Lágrimas de dor, de admiração, de gratidão pela sabedoria e generosidade de uma mulher que havia transformado abandono em amor, rejeição em força, solidão em família unida. Rodrigo soluçava sem tentar esconder, suas mãos cobrindo o rosto. Helena o abraçou, ela própria emocionada demais para falar. Gabriel olhava para os meio-irmãos com uma reverência nova, finalmente compreendendo completamente a magnitude da mulher que havia dado origem àquela família extraordinária. Ela sabia. Marina sussurrou, sua voz embargada. De alguma forma, ela sabia que um dia estaríamos todos juntos. Sabia, concordou Bruno, folheando o diário. Olhem isso. Ele encontrou uma entrada específica e leu em voz alta. Hoje Marina me perguntou se nosso pai voltaria algum dia. Eu disse que não sabia, mas que se ele voltasse, seria porque o amor foi mais forte que o tempo e as circunstâncias. Ela disse que quando crescesse, ia procurar por ele. Eu sorri e disse que se fosse para acontecer, aconteceria da forma mais inesperada. O destino tem seus próprios planos. Um anel, Carla sussurrou, maravilhada. Ela estava certa. Vocês se reencontraram através de um anel. Rodrigo levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para os 3 filhos de Teresa. Ela nos trouxe de volta um para o outro. Mesmo não estando mais aqui, ela ainda está cuidando de nós. Marina se aproximou do pai e, pela primeira vez desde que o conhecera, o chamou da forma como sempre sonhara chamar alguém. Papai, a mamãe deixou um último recado para nós no final do diário. Ela abriu o diário na última página escrita, onde Teresa havia deixado suas palavras finais. Para meus filhos queridos Marina, Bruno e Carla. Se vocês estão lendo isto, significa que já não estou mais com vocês fisicamente. Mas saibam que meu amor permanece para sempre. Vocês foram minha maior conquista, minha obra-prima, minha contribuição para um mundo melhor. Marina, minha fortaleza, você sempre foi mais madura que sua idade. Cuide de seus irmãos, mas não esqueça de cuidar de si mesma. Você merece ser amada e feliz, tanto quanto qualquer pessoa neste mundo. Bruno, meu sonhador, construa pontes, não muros. Use sua inteligência para unir pessoas, para criar coisas que durem além da sua existência. O mundo precisa de homens como você. Carla, minha artista, nunca deixe de cantar, mesmo quando a vida parecer desafinada. Sua música tem o poder de curar corações feridos e trazer esperança aos que perderam a fé. E se um dia, por acaso do destino, vocês encontrarem seu pai, lembrem-se, o perdão não é um presente que damos aos outros, é um presente que damos a nós mesmos. Amem sem medo, perdoem sem hesitação e construam uma família baseada na compreensão e no amor incondicional. Meu último desejo é que vocês sejam felizes, verdadeiramente felizes, e que saibam que nem a morte pode diminuir o amor de uma mãe. Para sempre sua, Mamãe Teresa. A semana seguinte trouxe a cerimônia do Prêmio Nacional de Responsabilidade Social. O teatro estava lotado com representantes de organizações de todo o país, jornalistas e pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho do Instituto Teresa Silva. Quando o nome do instituto foi anunciado como vencedor na categoria principal, toda a família subiu ao palco. Marina, elegante em um vestido simples, mas sofisticado, segurava o anel de Teresa entre os dedos enquanto fazia seu discurso de agradecimento. Este prêmio não é nosso, ela disse, sua voz clara e emocionada ecoando pelo teatro silencioso. Este prêmio pertence a uma mulher chamada Teresa Silva, que nunca imaginou que sua forma de amar e perdoar influenciaria a vida de milhares de famílias pelo Brasil. A câmera focalizou em Rodrigo, que aplaudia de pé com lágrimas rolando pelo rosto, e em Helena, Gabriel, Bruno e Carla, todos unidos no palco como a família que haviam se tornado. Minha mãe nos ensinou que o amor verdadeiro não termina com a morte. Ele se multiplica e se transforma em ações que melhoram o mundo. Cada mãe que recebe apoio do nosso instituto
Cada criança que ganha uma oportunidade de estudar, cada família que se reconstrói depois de uma perda, tudo isso é o amor de Teresa Silva, continuando a florescer. Marina fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. E se você está assistindo a isso agora, se você é uma mãe lutando sozinha, se você perdeu a esperança, se você acha que não tem forças para continuar, saiba que você tem. Você é mais forte do que imagina, e não está sozinha. O legado de Teresa Silva está aqui para lembrá-la de que toda luta vale a pena quando é movida pelo amor. Os aplausos foram ensurdecedores. Pessoas choravam na plateia, tocadas não apenas pela história, mas pela mensagem de esperança e redenção que ela representava. Depois da cerimônia, durante a festa de celebração, Carla subiu ao palco improvisado e cantou a música que havia composto especialmente para aquela noite. A letra falava sobre anéis que conectam corações através do tempo, sobre famílias que se encontram quando menos esperam, sobre o poder transformador do perdão. Enquanto ela cantava, Marina olhou ao redor e viu sua família. Uma família que havia nascido da dor, mas que escolhera crescer no amor. Viu Rodrigo dançando lentamente com Helena, finalmente em paz com seu passado. Viu Bruno conversando animadamente com Gabriel sobre os projetos da construtora que incorporava conceitos de responsabilidade social. Viu funcionários do instituto, mães beneficiadas pelo programa, crianças que haviam ganhado uma segunda chance. Todas aquelas vidas tocadas pelo legado de uma mulher simples que havia escolhido amar ao invés de odiar, construir ao invés de destruir, perdoar ao invés de guardar rancor. Naquela noite, quando todos finalmente voltaram para casa, Marina foi até seu quarto e abriu a gaveta onde guardava os 2 anéis, o dela e o de Teresa. Pela primeira vez em anos, tirou seu próprio anel e colocou apenas o da mãe no dedo. Não precisava mais de 2 símbolos. O anel de Teresa agora representava não apenas a memória de um amor perdido, mas a realidade de um amor que havia triunfado sobre o tempo, as circunstâncias e até mesmo a morte. Do lado de fora da janela, as estrelas brilhavam como pequenos diamantes no céu escuro. Marina sorriu, imaginando Teresa em algum lugar além das estrelas, vendo como a semente que havia plantado com tanto cuidado havia se tornado uma árvore frondosa que agora oferecia sombra e proteção a milhares de outras famílias. O círculo estava completo. A história, que havia começado com um encontro casual em uma floricultura, passou pela dor da separação, pela luta silenciosa de uma mãe solteira, pela descoberta miraculosa de uma família perdida, havia se transformado em algo maior. Um legado de esperança que continuaria crescendo muito além de qualquer um deles. E em algum lugar, Marina tinha certeza, Teresa Silva sorria, sabendo que seu último desejo havia se realizado. Seus filhos eram verdadeiramente felizes, e sua história de amor tinha se transformado em uma história de redenção que tocaria corações por gerações. O anel brilhava no dedo de Marina, não mais como símbolo de perda, mas como promessa de que o amor verdadeiro nunca morre. Apenas se transforma em algo ainda mais belo e duradouro.